tema, a palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: onde estão pessoas assim hoje? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, e versículo de número 24. Diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Glorioso, santo, justo, perfeito, misericordioso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, dizendo que te adoro, que te amo, que o Senhor é tudo para mim. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a sua família. Também te peço em favor da minha família, da minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título, na verdade, fazendo uma pergunta, dizendo: onde estão pessoas assim hoje? E quero falar sobre os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu escolhi esse texto, onde encontramos aqui este profeta chamado profeta Elias, um grande representante de Deus nos dias do rei Acabe, um profeta corajoso, destemido, obediente a Deus e que não se envolvia com a política de então, ou seja, ele desafiou Acabe. Acabe era o rei, era a autoridade política da época. Certa vez, Acabe mandou chamar Elias e disse: rapaz, você está perturbando aqui Israel, é? Aí Elias, com a autoridade de Deus, porque ele era realmente, como diz aqui a declaração dessa mulher, no texto que eu li, ele era um homem de Deus. Aí ele disse: não, senhor rei, perturbador de Israel é você. Em outras palavras, é você e sua corja, a sua turma. Então ele não tinha vínculo com alguma coisa que o comprometesse como homem de Deus. E eu fiquei pensando aqui, olha, o tempo atual que a gente vive. Veja bem, Elias era um homem tão simples que nem podia pagar aluguel. Ele estava aqui, vivendo, numa linguagem nossa, de arrego na casa dessa mulher viúva. Estava ele aqui sendo amparado por esta mulher. Mas como eu dizia, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo uma morbidez, uma frieza espiritual muito grande. A vaidade, o orgulho, a soberba, o dinheiro, o carro bonito, o carro importado, a mansão, as viagens internacionais, o iate, né, porque tem muitos homens, entre aspas, homens de Deus hoje, que têm muitos bens, ao ponto de até ter um iate de luxo. Eu não sou contra. Se é um pastor que antes de ser pastor era um empresário, mas às vezes esses bens materiais são à custa dos dízimos e ofertas dos pobres assalariados. E isso não é justo, é o que eu penso, não é? Então tudo isso, essa ostentação, essas riquezas hoje,
Deixaram esses homens que deveriam ser supostamente homens de Deus para serem homens de negócios. E aí fica difícil, né? Porque assim eles apagam a simplicidade que há no Evangelho de Jesus e desligam os, entre aspas, botões de conexão direta com Deus. Eu me pergunto, cadê os milagres, as curas? As curas que eu falo, gente, são curas espetaculares, curas de cegos, né? Cadê as ressurreições? Será que Jesus mudou? Jesus não tem mais poder? O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou. A ausência dos milagres, como esse grande milagre da ressurreição aqui envolvendo o profeta Elias, a ausência hoje, é exatamente tudo isso que eu lhe falei aqui. As ostentações, as riquezas, deixaram esses homens que deveriam ser homens de Deus, homens muito mais carnais do que espirituais. Observamos aqui que a situação em que Elias vivia nesse momento aqui era uma situação delicada. Versículo 18 desse capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, a mulher pergunta para ele: que tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, o meu pecado, para matares o meu filho? Versículo 21 diz que Elias se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O menino estava morto. O versículo seguinte diz: o Senhor ouviu a voz de Elias. Imagina se fosse um homem que não tivesse preenchendo os requisitos básicos para um homem de Deus. Se não tivesse conexão com Deus, será que Deus ia ouvir? Versículo 22 diz que Deus ouviu. E a alma do menino, diz o texto, tornou a entrar nele e reviveu. Houve aqui a ressurreição. Versículo 23 diz: e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Estava no quarto que essa mulher havia cedido para Elias ficar sem pagar aluguel, porque não tinha condições. Segue o texto. E o deu à sua mãe e disse a Elias: vê aí, teu filho vive. Glória a Deus. Você quer ser a autoridade de homem de Deus. Nos dias, ou na época, ou na era cristã, na igreja primitiva, também aconteceu um milagre assim. Havia um homem que ele tinha também os mesmos requisitos que Elias tinha como homem de Deus. Atos, capítulo de número 20, vou ler versículo 9, 10 e 12, diz assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Paulo pregou tanto a noite toda que esse rapazinho aqui estava com sono, caiu. E diz aqui o texto que ele foi levantado morto, ele morreu dessa queda. Mas o versículo 10 diz: Paulo, porém, descendo, o nome desse homem de Deus aqui, semelhante a Elias, o nome dele aqui é Paulo, o apóstolo. Segue o texto, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, semelhante a Elias, né? Elias fez esse ritual por 3 vezes, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, disse a todos que estavam em volta, que a sua alma está nele. Versículo 12. E levaram vivo o jovem ressuscitou, e ficaram não pouco consolados, ficaram alegres.
Eu quero concluir, gente, dizendo assim, fazendo a pergunta do título, né? Onde estão pessoas assim hoje? Vamos orar. Oxalá que cada pastor, cada obreiro, cada evangelista, presbítero, diácono, cooperador, bispo, apóstolo, cada dirigente de círculo de oração, as irmãs, né? Cada missionária, tivesse, no mínimo, requisitos básicos para viver uma vida íntegra de ligação, de conexão direta com Deus, como esses dois homens de Deus aqui que eu dei esse exemplo, né? Esses dois exemplos, Elias e o apóstolo Paulo. Que Deus tenha misericórdia da igreja, do povo e dos homens de Deus. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.